Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Vocês sabem que eu sempre estou conversando com vocês sobre rotina. A gente já tem muito material aí sobre rotina. Quem quiser dar uma pesquisada aí nos vídeos anteriores, né? E eu sempre falo com vocês sobre a importância de uma boa rotina, né? Como a rotina é importante para as crianças, como a rotina é importante para as famílias homeschoolers, como a rotina é importante para nós mesmas, né? Para termos um dia mais otimizado, mais produtivo, para conseguirmos dar conta de tantas coisas, de tanta demanda que nos é atribuída. Hoje eu quero falar especialmente com vocês sobre a nossa rotina matinal, sobre como ter uma rotina matinal que te ajude a ter um dia melhor, para o seu dia ser mais produtivo, para você conseguir fazer todas as coisas que você precisa fazer e principalmente para você conseguir colocar aquilo que você tem procrastinado há muito tempo aí, colocar como prioridade e conseguir desenvolver um dia mais saudável, mais tranquilo, tá bom? Então fiquem até o final desse vídeo para não perder nenhuma dica sobre rotina matinal, tá? Então vou começar falando com vocês o seguinte. Gente, para a gente ter uma boa rotina matinal, a gente tem que ter um horário para acordar, isso é óbvio. Mas então a nossa rotina matinal, ela começa no dia anterior. Como assim? Porque antes de tudo, a gente precisa estabelecer como que vai ser essa noite, tá? Por quê? O horário que a gente vai dormir, ele é muito importante para a gente conseguir preencher as horas de sono que a gente precisa. Como assim? Se eu durmo muito tarde todos os dias e eu decidi, né, quando eu estabeleci a minha rotina, que eu preciso levantar um pouco mais cedo, essas minhas horas de sono vão ficar muito curtas, tá? E se eu não descansar direito, no outro dia eu também não vou produzir. Não é saudável dormir pouco sempre, sempre, sempre. É claro que cada pessoa tem uma necessidade biológica mesmo de quantidade de sono, né? Algumas pessoas precisam dormir mais horas de sono porque no outro dia não aguentam. Outras pessoas com um pouco menos de sono já conseguem ficar bem, se sentem descansadas no outro dia. Então isso aí é uma coisa muito pessoal e vai depender de você, do quanto você precisa dormir. Eu, por exemplo, me sinto muito bem com 7 horas de sono. Na verdade, assim, 7 horas de sono para mim, eu tô muito bem descansada, tá? E se na minha rotina, por exemplo, eu preciso acordar às 6h30, eu tenho que colocar e fazer uma continha, então eu sei que eu não posso dormir depois de 11h30. Para que eu consiga, às 6h30 da manhã, ter dormido as minhas 7 horas de sono. Isso é só um exemplo, tá? Você vai fazer conforme a sua realidade, conforme a hora que você consegue. Não sei se você estuda à noite, se você trabalha à noite, né? Não sei que horário você tem que acordar no outro dia de manhã, se você tem que acordar muito cedo para deixar muita coisa pronta e adiantada, ou se você pode acordar um pouco mais tarde. Então, isso é uma coisa muito pessoal. Você vai pegar o horário que você estabeleceu como um bom horário para você acordar e você vai fazer uma continha básica aí para ver que hora que você tem que dormir, suprindo a hora de sono que é essencial para a sua vida, tá ok? Então, a primeira coisa da nossa rotina matinal começa ontem, começa na noite anterior. Você vai estabelecer a hora que você vai dormir. Uma dica de ouro, assim, olha, que pra mim ela funciona muito bem, principalmente para quem é acelerado ou para quem é ansioso, é fazer uma lista das coisas que você tem que fazer no outro dia. Tá? É claro que você não precisa listar as coisas óbvias, as coisas que são corriqueiras, né? No meu caso, eu tenho que fazer almoço, eu tenho que limpar a casa, eu tenho que estudar com as crianças. Essas coisas corriqueiras eu não coloco na lista, elas já são habituais para mim. Mas, por exemplo, um dia que eu tenho que ir ao supermercado, eu já coloco na lista. Um dia que eu tenho que fazer um material específico que eu ainda não preparei e eu quero trabalhar com as crianças, eu já coloco na lista. Alguma visita que eu tenho que fazer para alguém, né, alguma reunião ou algum procedimento que eu marquei em algum lugar, consulta, procedimento estético. Então,
todas essas coisas que fogem do dia a dia, eu coloco na lista. Também gosto de colocar na lista, às vezes, coisas que não são concretas, mas que estão na minha cabeça. Por que eu faço isso? Porque é como se eu tirasse do meu pensamento e colocasse no papel. Eu consigo descansar melhor, porque eu não vou ficar pensando naquilo. É como se eu falasse, não, isso eu vou pensar amanhã, sem correr o risco de esquecer e procrastinar, né? Por exemplo, eu preciso pensar numa estratégia de alfabetização que otimize melhor essa fase do meu filho. Se eu for para a cama com isso no meu pensamento, eu vou pensar, eu vou pegar o celular, vou pesquisar, e isso pode tirar o meu sono, pode me dar uma ansiedade. Então o que eu faço? Eu escrevo na minha lista lá, amanhã eu vou dar uma pesquisada nesse assunto, ou então amanhã eu vou voltar a pensar nisso, e aí eu consigo descansar, porque eu falo, não, isso é um problema para amanhã, hoje eu não vou resolver, tá? Então, primeira coisa é o horário que a gente vai dormir. E a segunda coisa é essa listinha, né? Você pode fazer mental, eu gosto de fazer ela escrita. Você pode fazer por aplicativo também, como ficar melhor para você, tá? Então, feita essa listinha, estabelecido esse horário, cama. Não fique se sabotando, tá? Claro que você pode abrir algumas exceções no final de semana, algum dia especial, mas se você faz isso todos os dias e você começa a ficar muito cansada, alguém vai pagar essa conta lá no outro dia, tá? Ou você não vai ter um bom rendimento, ou o seu humor vai estar alterado, ou então você vai acabar deixando de fazer algumas coisas que eram importantes. Ok? Então, cumprida a noite anterior, dormimos as horas de sono que precisávamos, então agora vamos para a rotina matinal em si. Gente, a primeira regra, assim, da rotina matinal, a não ser que isso seja uma coisa muito importante para você, que você não tenha outro momento, ou você trabalhe com isso, não mexa em redes sociais na primeira hora do dia. Gente, é incrível como isso funciona, tá? Isso é uma prática minha e às vezes que eu tento, assim, num fim de semana ou então num dia eu falo assim, eu vou mexer um pouco porque eu tenho que fazer algumas coisas e responder. O meu dia atola, tá? Porque a rede social, ela toma muito tempo, né? Via de regra a gente não usa só uma, né? Aí a gente abre e vê um recado e aí é uma coisa que não estava na nossa lista de prioridades, mas aí você já viu, você já tem que responder aquela pessoa e aí você gasta uma energia e um tempo que você não tinha antes, né? Então é claro que se for alguma coisa urgente, você vai ficar sabendo de um jeito ou de outro. Então deixa a rede social para um segundo momento do seu dia, tá? Então, nada de rede social na primeira hora do dia, ok? Comece o dia com algum movimento de gratidão, tá? Eu não sei a fé que vocês professam, né? Eu acredito em Deus, eu sou cristã e eu começo o meu dia agradecendo ao Senhor, porque eu tô viva, porque eu tô com saúde, porque eu estou na minha casa, com os meus filhos, com meu esposo, há tantas coisas maravilhosas, né, para contemplarmos, para agradecermos. Então, começo o dia agradecendo todas essas coisas, a dádiva da vida, né, o privilégio de ser mãe, de estar no meu lar, cuidando da minha família. Então, todas essas coisas eu já começo agradecendo. A gratidão, ela também funciona como uma vacina para a murmuração, como uma vacina para o mau humor, uma vacina para você estar sempre insatisfeita, né? Quando você sempre olha o que está faltando, você não consegue ser grato. E quando você é grato, você ainda que olha aquilo que está faltando, você vê tantas outras coisas que você tem, coisas maravilhosas, certo? Então, começa o dia fazendo aí um tempo de gratidão. Eu, por exemplo, gosto de orar no começo das manhãs. Então, você aí preencher a sua parte espiritual, começa o seu dia já bem, tem o seu devocional aí diário, certo? Segunda, então, não mexa nas redes sociais. Faça um movimento de gratidão, né? um devocional. A terceira dica que eu dou, faça uma atividade física logo pela manhã. Eu sei que a gente que é mãe, que tem uma vida assim muito corrida, né? Algumas ainda conseguem fazer alguma atividade física durante o dia. Eu pessoalmente não consigo e acredito que a maioria de vocês tem essa dificuldade também, né?
Então começa isso antes do dia começar, você já deixa isso, como o pessoal gosta de dizer aí, pago, deixa isso certo. Por quê? Porque a gente também precisa cuidar da nossa saúde. Como que a gente vai cuidar da nossa família, cuidar dos filhos, das pessoas que nos rodeiam, se nós não cuidarmos da nossa saúde? Se nós estamos doentes, com dores, né? E assim, sedentário. Uma pessoa sedentária não tem disposição para brincar com as crianças. Não precisa ser nada mirabolante. Você pode tentar fazer algo. Eu pessoalmente faço meus treinos em casa, não vou à academia, principalmente nessa época de pandemia, né? Então eu faço meus treinos em casa, logo no primeiro momento do dia. Gente, tem dia que não dá, tá? Vou ser sincera com vocês, tem dia, ainda mais nessa fase que eu tô com o bebê e às vezes o bebê acorda e à noite, mesmo eu indo dormir no horário, à noite não descansei, então às vezes acontece de furar, mas é algo que faz parte da minha rotina, tá? Então, às vezes um alongamento, coisas leves assim, você faz pouco tempo, o importante é você começar. Tá? Então eu deixo aí essa super dica para você fazer sua atividade física na primeira hora do dia. Eu pessoalmente faço minhas atividades em jejum mesmo, porque eu andei estudando aí um pouco sobre os benefícios do aeróbico em jejum. Tem gente que não consegue, então aí come alguma coisinha e vai fazer sua atividade física. A próxima coisa que eu aconselho vocês demais é arrume a sua cama. Eu sei que parece uma coisa boba, gente, mas arruma a sua cama, principalmente se você não sai de casa para trabalhar, se você trabalha em casa. Essa sensação de você olhar para a cama e a cama tá desarrumada, gente, é um convite para você voltar para ela, sabe? Ela fica te chamando, vamos deitar só mais um pouquinho. E a sensação que você vai ter de organização, né? E para arrumar uma cama, gente, a gente não demora nem 5 minutos, né? É uma questão de hábito mesmo. E quando você arruma a sua cama, você fala para o seu corpo, para o seu quarto, para você mesma, que acabou a hora de dormir, ali só em outro momento, agora é levantar mesmo, tá? Então, você acordou no horário que você estabeleceu, né, com o seu despertador. Você fez aí o seu movimento de gratidão, não mexeu nas redes sociais, né? Arruma a cama, faz a sua atividade física. Agora vamos falar sobre o café da manhã. Gente, tome café da manhã na mesa, coloca o seu lanche, ainda que você vá tomar só uma xícara de café, só uma xícara de chá, ainda que você vá só sentar com seus filhos, mas faça isso na mesa. Justamente, tanto pelo senso de organização, como também pela questão da integridade ali, de você estar inteiro ali. Não pega qualquer coisa e vai comendo pelo caminho, pelo carro. Isso não é saudável, isso não é bom. Você não está presente naquele momento, tá? E aí sim, gente, aí tomou o café da manhã, aí vai começar o dia com as atribuições que você tinha programado para aquele dia, né? Seja dentro de casa, seja fora de casa, tá bom? Gente, essas dicas, assim, elas revolucionam. E eu quero animar vocês a tentarem colocar essas coisas em prática. Por quê? Porque toda vez que a gente tenta fazer algo novo, toda vez que a gente escolhe uma mudança, né? Eu vou mudar, é difícil mesmo, tá? A gente vai ter as dificuldades iniciais, mas depois, quando a gente vai fazendo e vai fazendo de forma forçada mesmo, aquilo se torna espontâneo e a gente é beneficiado com os privilégios, né, disso. Então, quando você conseguir organizar essa sua rotina matinal, o benefício vai ser para você. Você vai estar mais saudável, você vai estar se alimentando melhor, fazendo uma atividade física, descansando melhor e você vai conseguir também estar melhor para os outros. Eu falei no início do vídeo que eu ia ajudar você também a tirar aquilo que você está procrastinando e colocar em prática. É claro que você não vai conseguir tudo de uma vez. Eu sei que tem fases na vida que a gente está procrastinando em um monte de coisa e eu não sou diferente. Então, se você tem algo na sua vida que você deseja destravar, né, você coloca também nesse primeiro momento do dia. Por que esse primeiro momento do dia é tão importante para nós, principalmente nós que somos mães? Porque depois que o dia dos filhos começa, para a gente fica muito mais difícil.
né? Porque a gente está sempre dividido e eu sei que a gente fica com o coração partido de ver o filho pedindo atenção e a gente cuidando de algo que é interesse nosso. Então vou usar um exemplo, tá? A atividade física para mim foi assim. Eu queria muito fazer uma atividade física e depois das crianças eu não estava conseguindo encaixar isso mais na minha rotina. Eu coloquei nesse primeiro momento e para mim funcionou, porque eu faço antes deles acordarem, às vezes até um ou outro acorda, mas ainda estão meio sonolentos, né? E eu tô terminando já porque minha atividade física é curta. E aí eu consigo fazer, gente. Então, assim, não é aquela coisa que eu fico sempre me culpando, né? Então, assim, tem um idioma que você quer aprender, tem um livro que você quer ler, ou então tem um hobby aí qualquer que você queira fazer e você não consegue fazer. Tenta colocar, na medida do possível, ele nesse horário, antes das crianças acordarem, porque aí você consegue ter um tempo mesmo para você, de qualidade, né? Ainda que seja assim, eu quero fazer uma leitura de entretenimento, não quero estudar nada, mas eu quero ter um tempo para mim. Tira esse tempo aí no período matinal. Gente, todas essas dicas que eu compartilhei aqui com vocês são coisas práticas que eu fiz e faço na minha vida, tá? É claro que vocês precisam adaptar a realidade de vocês, como eu falei no início do vídeo, né? A realidade dos filhos de vocês, tá bom? Mas o que eu quero aqui é compartilhar para que vocês também consigam desfrutar desses benefícios que eu tenho desfrutado hoje, tá bom? Lembrando que quando a gente é uma mãe educadora, quando a gente é uma mãe de família, a gente precisa cuidar da gente também, para estar bem para os outros, né? A gente não pode ficar nessa de, eu penso primeiro nos meus filhos. Mas tá bom, se você estiver doente, se você estiver exausta, se você não estiver dando conta, o que será dos seus filhos, né? Então, cuidar de você faz parte do processo para você cuidar dos seus filhos, tá bom? Gente, olha, é muito bom compartilhar essas coisas com vocês. Eu espero mesmo que essas dicas ajudem vocês a otimizar o tempo, a conseguir fazer aquilo que você tem procrastinado, organizar bem a sua vida, a sua casa. Então fica aí um forte abraço meu. Se você gostou desse vídeo, compartilha com outras pessoas. Comenta aqui comigo como que você tem feito a sua rotina matinal, tá? E deixa seu like. Outra coisa, gente, inscreva-se no nosso canal, que a gente tem muito conteúdo para ajudar você a ensinar o seu filho em casa. Tchau!